Olá pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o classicismo em Portugal, as importâncias, desse período literário para Portugal e, consequentemente, para o Brasil, mesmo que não faça parte aí da literatura brasileira ainda, mas é um período de extrema importância para Portugal e para o nosso país. Começando pelo contexto histórico, a gente tem aí a era do Renascimento, Durante esse momento aí, o classicismo ele fica inserido dentro do Renascimento europeu, que aí a gente tem o século XV e o século XVI. Antes desse período de Renascimento, a gente vivia a Idade Média, que também é conhecida como Idade das Trevas, que dura aí 10 séculos, vai do século V ao século XV. Então, a gente tem um período durante o humanismo de transição entre a Idade Média e o Renascimento, a Idade Moderna. Já no classicismo, a gente já vive melhor esse momento de Idade Moderna, então fica muito mais fácil de lidar com essa situação, de entender, tá? A Igreja Católica, nessa Idade Média, ela exercia muito poder sobre o desenvolvimento tanto cultural quanto científico. Então, tudo que iria acontecer dentro de Portugal e dentro da maioria dos países europeus passava primeiramente pelas mãos da igreja, Então, se a igreja proibisse, estava proibido, ninguém fazia, ninguém exercia aquilo. A gente tinha muito problema com isso, tá? A igreja, ela excomungava muitos atos, principalmente relacionados ao corpo humano. E aí isso era um problema para o desenvolvimento, principalmente científico, da época. Com essa quebra, com essa mudança de ideais da Idade Média para o Renascimento, a igreja ela perde um pouco esse potencial de tudo passar pela mão dela. Então, no Renascimento, a gente tem um desenvolvimento científico muito grande, muito rápido, porque a igreja perde um pouquinho essa sua força, tá? Acontece também o quê? O mercantilismo, ele ganha força. Essa questão das trocas e de quem tinha dinheiro tinha poder também. Então, a gente tinha aí posses de terras, a tradição do nome principalmente, E o mercantilismo, tudo isso gerava o poder, demonstrava que a pessoa tinha o poder aquisitivo. Então, a nobreza, os nobres, eles mantinham-se na nobreza muitas vezes apenas pelo nome, apenas por fachada, por tradição. As pessoas que tinham realmente poder eram as pessoas que tinham o dinheiro, que eram os mercadores em si, que eram os detentores das terras aí. Eles começaram a ganhar força, essa burguesia nesse momento. Então, a plebe, da Idade Média, ela começa a ascender, a ganhar uma posição social, não todos, mas uma boa parte, devido a esse mercantilismo. O intercâmbio com as civilizações, tanto da África quanto da Ásia, ela dá, assim, novos ares, novas oportunidades de desenvolvimento aos portugueses e a toda a Europa, na verdade, e inclusive novos pensamentos, Por quê? Através dessa relação entre Ásia, África e Europa, tem-se a necessidade de buscar novas rotas para as Índias, que eles tanto buscavam aí por causa das mercadorias, das especiarias, E com isso a gente descobre essas novas rotas marítimas. Há um investimento muito grande nas grandes navegações e tudo isso é de extrema importância para o desenvolvimento da Europa, dos países, quanto com a descoberta aí da América e a colonização dos países americanos, incluindo o Brasil. Então, esse momento ele é muito importante para a gente. O desenvolvimento da matemática, instrumentos de navegação como o astrolábio, Então, a gente tem aí, nesse momento, a ciência ganhando força, Seja a matemática, seja a física, a química, a medicina. Então, a gente tem vários conhecimentos que são a astronomia, que começam realmente a se desenvolver nesse momento por causa
da igreja que ela vai perdendo a força, ela vai decaindo e os ideais do humanismo, né, do Renascimento, eles vão ganhando força e com isso as ciências também. Novas teorias e invenções, algumas delas eu deixei citadas aqui, por exemplo, o Nicolau Copérnico com o modelo heliocêntrico, né, o Galileu Galilei com as leis que regem a queda dos corpos, né, aí entra a física, o Johann Gutenberg aí com os tipos móveis para imprimir livros, né, a questão da imprensa vai ganhando força. A Grécia Antiga ela é considerada aí o berço da sociedade, né, do conhecimento dessa sociedade ocidental. Então, tudo o que acredita-se ser desse momento do europeu veio da Grécia. Então, isso através de influências dos romanos. Então, a Grécia é a detentora e é o berço do conhecimento. Então, é a detentora do conhecimento que vem sendo transmitido aí através das gerações. E a Itália, que é o berço do Renascimento, ela traz aí, né, o surgimento, com o surgimento dos ideais renascentistas, no final do século XIII, então a Itália tem um grande foco, uma grande importância nesse momento para todo mundo, para o classicismo. Então a gente vai ouvir muito falar da Itália, dos italianos, de como eles agiam, de como eles pensavam, de como eles se desenvolveram nesse momento, ok? E por enquanto, em relação ao contexto histórico, a gente tem tudo isso que aconteceu durante essa era do classicismo, ok? E aí, algumas das principais características do classicismo são a busca pelo equilíbrio, pela proporção, pela objetividade e pela transparência. Eles tentavam o máximo possível trazer essa perfeição, né? Então, o equilíbrio, a proporção, a objetividade, a transparência, tudo isso tem a ver com a perfeição, com a busca pela beleza. Então, eu quero equilibrar. Se eu vou escrever um poema, esse poema ele tem que ter equilíbrio métrico. Por quê? Se ele tem uma métrica exata, ele vai ter um páreo, ele vai seguir uma linha quase que correta, quase que uma forma linear das palavras, tanto de iniciar as palavras quanto de finalizá-las, né? Então, isso é bonito. Eu vou buscar a proporção através disso. Então, nas artes plásticas, por exemplo, a gente tem a questão do ponto de fuga que é criado. Então, as telas, elas são o mais próximas da realidade possível. A gente tem aí a beleza, até uma pequena veia, uma ruga, ela é muito bem detalhada nas artes plásticas. Então ele tenta sempre manter esse foco da perfeição, de trazer tudo o mais próximo possível do que realmente é. A objetividade, a gente tem a razão, o raciocínio. Eu vou deixar um pouco de lado a emoção, essa coisa sentimental, e vou começar a pensar o quê? No cientificismo, na busca pela racionalidade, no pensar o porquê as coisas acontecem. Agora a igreja não está mais à frente de tudo, então as coisas não são mais porque Deus quis. Tudo busca-se um motivo. Por que as aves voam? Porque a gente tem uma aerodinâmica. Por que um corpo a gente joga para o alto, ele vai cair? As leis da física. Então, a gente vai começar a descobrir o porquê das coisas e questionar o porquê dessas coisas, ok? E isso é o que vai dar aí a transparência no texto, porque eu vou falar a realidade, eu não vou mais delinear e fugir do assunto e criar uma história, não, eu vou direto ao ponto. Isso é assim porque acontece dessa maneira, ok? Então, é tudo muito, muito bonito. Acontece aqui, nesse momento, uma separação das artes, né? Que são os gêneros textuais. Até então, a gente tinha a epopeia, né? Aqueles textos de cavalaria, as histórias lá dos grandes cavaleiros. A gente tinha as cantigas de escárnio e de maldizer, o texto
dramático, mas assim, ele não era separado corretamente, a gente não tinha muito bem essa separação. Nesse momento, tem-se a necessidade de trabalhar os textos em cima de gêneros textuais. E aí eles vão trabalhar em cima de quais gêneros? A poesia lírica, que é voltada para a emoção, para o sentimento. A poesia épica, que são as histórias aí de cavalaria, o que a gente tem como a epopeia anterior e que se mantém aqui nesse momento. E a dramaturgia, que é o teatro. Então, tem-se como principais gêneros textuais esses três, que são muito bem trabalhados nesse momento. A adoção de formas textuais da antiguidade clássica. Então, o que vai acontecer? Esses três tipos, lírico, épico e dramático, são uma retomada do que a Grécia Antiga trabalha, do que a Antiguidade Clássica. Então, como a Grécia é o berço da humanidade, é o berço de tudo, nesse momento busca-se muito lá na Grécia, em Platão e nos grandes filósofos desse momento, né, do momento grego aí, antes de Cristo, inclusive, para a escrita clássica. Então eu quero o que é original, o que é clássico, o que é bonito, o que é bem trabalhado. Então a gente tem os textos clássicos aí muito bem trabalhados. O neoplatonismo ele tem a ver com a questão de uma nova maneira de ver os ideais de Platão, principalmente relacionados ao amor. Tá? O amor ele não vai ser trabalhado aqui nesse momento como um amor erótico, um amor sensual. Ele vai ter mais um viés, uma mão voltada como se fosse para a filosofia, para a religiosidade. Então, é um amor que tem esse cunho religioso, filosófico, ele vai trabalhar com esses sentidos do amor, ok? E não mais essa questão da sensualidade, do amor. Os temas da mitologia greco-romana, a gente vai ver que muitas vezes, em muitos textos, os deuses aparecem, né? Inclusive, durante a obra, e a obra grandiosa de Portugal, né? A obra mor do classicismo, que é os Lusíadas, a gente tem todo um contexto em que os deuses, eles fazem parte aí dessa história e eles interferem diretamente no decorrer da história para que os fatos eles ocorram daquela maneira, né? Então a gente tem muitas vezes essa mitologia sendo trazida aí, em praticamente todos os textos, tá? A noção do ideal de beleza grego, então essa questão da perfeição, da métrica, da proporção, tudo isso é a beleza. A beleza não é aquela coisa simplesmente de olhar e falar, nossa, que linda é aquela pessoa, nossa, que lindas são aquelas palavras. Não adianta nada as palavras serem lindas se elas não estiverem numa estrutura perfeita. Ok, a mesma coisa de falar assim, nossa, aquela pessoa é tão linda por fora, né? Mas e por dentro ela não é nada. Ela é tão linda como o jeito como ela lida com as demais pessoas, mas por fora ela não tem beleza nenhuma. É como se a gente pensasse nisso, né? Então, não é uma parte de beleza, é um todo. É o dentro, é o fora. Então, na poesia vai ser o tema, vai ser bonito, vai ser bem trabalhado, com palavras, com as rimas, e a estrutura mesmo, a métrica, a minha sequência de rimas, então tudo isso vai ser levado em conta nesse momento, tá? A obra mimética como reflexão de uma natureza que segue leis universais, né? Quer dizer, as coisas elas acontecem de uma maneira, ele vai levando como se fosse a natureza seguindo essas leis universais, essas leis que são do destino. É como se, como eu disse para vocês a respeito de Camões, em Os Lusíadas as coisas vão acontecendo e os deuses vão interferindo no destino das pessoas. É como se elas pudessem modificar o destino umas das outras, né? Então, esse momento ele é muito interessante isso, tá? Essa coisa da mímese aí. A obra como veiculadora de verdades e ensinamentos que permitam aperfeiçoar a alma humana. O que vai acontecer?
é como se a gente pensasse, eu estou em um patamar. Sempre que eu leio uma obra, eu engrandeço, eu cresço um pouquinho. Então, essa obra, ela sempre vai me trazer verdades e ensinamentos. Não vai ser uma obra simplesmente para falar de sentimentos. Ai, como eu amo essa pessoa e eu amo, eu amo. O que acrescentou em quem leu? Nada. Não, essa obra ela tem que te trazer algo, um valor, uma moral, um ensinamento de vida, como lidar com as coisas, que a metafísica trabalha de tal maneira que se eu fizer isso, outra coisa vai acontecer. Então, sempre ela vai ter uma verdade, um ensinamento que vai permitir com que a minha alma, com que o meu ser, ele se engrandeça e ele aprenda com essa obra, ok? Contenção da subjetividade, dos ímpetos da interioridade. O que acontece com isso? Contenção da subjetividade, quer dizer, a contenção das minhas emoções. Eu não vou ficar falando das minhas emoções. Nesse momento, existe um grande investimento nas grandes navegações. E Portugal, por exemplo, o povo português ele passa por uma crise que é tremenda. Os mais jovens do país, eles saem, eles vão para as grandes navegações e o país fica meio que à mercê da sorte. Se qualquer país tentasse invadir Portugal naquele momento, pode ser que ele conseguisse, né? Então, a gente tem alguns problemas aí. E, por exemplo, se eu sou a favor da crítica desses problemas, eu vou esquecer isso. E é, por exemplo, o que Camões faz também. Porque Camões, ele não era totalmente a favor das navegações, ele sabia que essas navegações, elas traziam um grande desenvolvimento para Portugal, mas elas também estavam trazendo alguns problemas e estavam influenciando na crise portuguesa, né? E o investimento que era dirigido ali, direcionado a essas navegações, ele poderia ser direcionado aí a essas famílias, gerando uma alta da economia para essas pessoas, uma melhor sustentabilidade dessas famílias e a crise seria amenizada. Ele era a favor de que o investimento ele fosse dividido, só que ele escreve a obra mor falando dos navegadores, do heroísmo desses navegadores, e ele não coloca essa sua visão. Então, quer dizer, a contenção da subjetividade, ele contém essa sua emoção, porque a obra em si, ela é muito mais importante do que o autor. Então, nesse momento, eles fazem isso. A obra, o todo, é muito mais importante do que o que eu penso, o que eu sinto. Então, ela é mais importante do que eu. E é isso que acontece nesse momento com essa característica. O antropocentrismo. Antropocentrismo, o homem no centro de tudo. A gente tem sempre o homem em relação a isso. Se eu penso na Grécia Antiga, eles tomavam para suas construções essa questão dos pilares, das vigas, lá das grandes edificações gregas, eles tomavam por base o corpo humano, medidas do corpo humano, e aqui eles vão tomar o ser humano, mais uma vez, como o centro de tudo, retomando novamente algumas das características da Grécia Antiga. O rigor formal. Eu tenho uma métrica exata, eu tenho rima exata, a busca por rimas ali sequenciais, né? Então, se eu coloco numa sequência, eu vou escrever em oitava, né? Em oitava rima. Eu vou colocar lá AB, 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 CC. E isso eu vou fazer no meu texto todo. E é o que Camões faz, que deixa seu texto ser tão grandioso, né? Os Lusíadas, eles seguem um rigor formal que é extremista. Em Os Lusíadas, eu tenho 1102 estrofes de 8 versos cada. Todos esses 8 versos seguem uma mesma métrica, uma mesma sequência de rimas também. Então, toda a métrica, ela é decassílaba nesse livro, nesse texto, Os Lusíadas. Eu tenho 1102 estrofes com 8 versos, todos eles decassílabos, todos eles seguindo essa mesma sequência de rimas, AB, 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 CC. Então, pensem, eu tenho 8.816 versos,
todos os decassílabos, é muita coisa. E por último eu tenho o universalismo, que é a valorização da racionalidade em oposição à sentimentalidade e do universal em detrimento do particular. Quer dizer, eu valorizo o que é comum a todos e não a mim. É o que eu disse anteriormente a respeito, por exemplo, da obra ser mais importante do que o autor. Então eu não vou pensar simplesmente em mim, eu vou pensar em todos. Depois eu penso em mim, né? Então eu vou valorizar o racional, né? Ao invés de pensar o eu, o sentimento. Então isso é muito mais importante nesse momento do que o todo, do que o eu, ok? Mesmo que eu tenha aí o antropocentrismo como principal característica, não é um antropocentrismo em relação ao egocentrismo, tá? Então a gente não tem egocentrismo nesse momento. Falando de Portugal, a gente tem no classicismo aí, né, o início dele, 1527, e ele se inicia quando Francisco Sá de Miranda aqui, ele retorna a Portugal, ele viveu aí um tempo na Itália, e com ele trouxe uma grande bagagem desses conhecimentos e desses ideais renascentistas, e um deles é o Dolce Stil Novo, que é italiano. O que é isso? É o doce estilo novo, que tem a ver com o soneto, com a questão da métrica, né, que é o que a gente chama de medida nova. Se a gente pensa o trovadorismo, a gente tinha lá redondilho maior, redondilho menor. Então, nesse momento, essa medida nova, o que vai ser? Vai ser o uso de decassílabos. Então, a minha métrica, ao invés de ter 7 sílabas poéticas ou 5 sílabas poéticas, eu vou ter textos decassílabos, ok? E aí eu vou ter o soneto, né, que faz parte desse doce estilo novo, que são textos escritos, poemas escritos em 2 quartetos e 2 tercetos, 4 versos nas 2 primeiras estrofes, 3 versos nas 2 últimas. Então, o soneto ele é composto dessa maneira e ele entra nesse doce estilo novo. E aí as pessoas elas começam a ter essa preferência por escrever em forma de soneto, tá? Grandes feitos nacionais é o principal tema desse momento, então a gente tem as grandes epopeias aí, né? Então, no caso, os Lusíadas, que ele vai narrar as grandes navegações de Portugal, tá? Os grandes feitos portugueses durante o período em que a sua navegação era mais rápida, mais forte, e os feitos de Portugal nesse momento. O amor através de um viés religioso e filosófico, é o que a gente falou lá a respeito do neoplatonismo, né? O amor e bravura, eles são os principais temas nesse momento. Então, a bravura, o herói português, mas também o sentimento dele, esse amor que ele sente por uma outra pessoa, mas pensando sempre nessa questão do Platão, né? De uma nova visão do que o Platão disse a respeito do amor anteriormente. E como eu disse para vocês, os Lusíadas é a principal obra desse momento em relação à epopeia. O Luís Vaz de Camões, que é considerado o mais importante poeta da língua portuguesa. Então, o Camões ele escreve aí nesse momento do classicismo, ok? O Camões é como se fosse o Shakespeare para os ingleses e Cervantes para os espanhóis. Então, ele é o cara. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Depois a gente continua para falar de cada um desses autores e de como são os fazeres poéticos, como a gente pode analisar alguns textos desse momento, ok? Até mais.